Alô pessoal do Acessibilidade Já, está no ar mais uma edição. Eu sou Danilo Lopes e hoje falaremos sobre cidadania. Uma linda palestra com o nosso amigo e palestrante Mário César. Você confere tudo aqui na íntegra. Um presentaço aqui do Acessibilidade Já, do canal Lennon Portes 3 e do nosso amigo Mário César, especialista em acessibilidade. Pode soltar, Lennon. Bom dia a todos. Nós vamos tentar que cada um aqui se sinta cidadão, nem que seja por um minuto. O meu currículo tem pouca importância nesse momento. Eu acho que o mais importante do meu currículo nesse momento é que eu sou um cidadão brasileiro. Eu estou aqui em busca da minha cidadania. Não importa a minha formação, e sim essa importância. Eu prefiro me apresentar dessa forma aqui. Dentro de mim existem muitos Mários, assim como dentro de você existem muitos de vocês. Mas eu gosto de me apresentar como Mário AC/DC. Não é antes de Cristo, depois de Cristo, não, pessoal, não vou falar de religião. Também não é antes do conselho, depois do conselho. Eu vou, como tem muita maioria são mulheres aqui, aliás, eu acho que as mulheres estão dominando o mundo. Elas não tomaram posse ainda porque não estão em dúvida que sapato escolher. Mas elas escolheram a roupa, já escolheram a bolsa, falta só o sapato. Logo, logo, elas vão tomar posse do mundo, né? Mas uma questão que é importante vocês olharem aqui é que o DC é maior do que o AC. E todo dia esse DC é maior do que o anterior. Nós temos obrigação, e às vezes não entendemos isso, que todo dia nós somos obrigados a ser melhores que no dia anterior. Porque hoje nós temos mais experiência do que ontem. Só que hoje a nossa vida é tão corrida que a gente não para avaliar esse crescimento diário. Nós não paramos, não temos mais tempo de avaliar as experiências de ontem. Então, muitas vezes, nós ficamos repetindo os nossos erros, que nós fundamentamos o conceito lá atrás, então nos baseamos em cima dos nossos paradigmas. Esse Mário DC é um Mário que, em determinado momento da vida, ele foi provocado a reavaliar o seu conceito de vida. Foi provocado a rever todos os seus paradigmas. Todas as crianças, quando nascem, elas são uma semente que tem uma essência interna. E nós, adultos, somos os responsáveis por provocar, fazer com que essa semente frutifique. Nós, olhando para essa semente, nós não temos como avaliar qual vai ser o melhor fruto, qual vai ser a melhor flor, mais linda flor. Não sabemos nem qual vai ser fruto, qual vai ser flor. E nós, adultos, somos responsáveis por potencializar que essa semente frutifique. Depois que eu terminei a palestra ontem, um adolescente emocionado, ele fez uma declaração que sintetiza tudo o que eu quero dizer. Ele é de classe média, 19 anos, e ele disse que o grande culpado dele ser um drogado é a forma como a sociedade se estabelece. Porque ele não nasceu com as deficiências que ele tem hoje. Foi a sociedade que colocou essa construção dele. E às vezes nós não paramos para pensar sobre isso. Se nós temos um mundo hoje que nós não confiamos no outro, com muita criminalidade, como disse o deputado Serafim, 29 mortes em cada 100 mil habitantes. Por que nós chegamos nesse ponto se todo mundo nasce puro? E as crianças têm em nós adultos um modelo. Então, nós temos que fazer uma reflexão sobre o que nós estamos fazendo com as nossas crianças. O que será amanhã se nós mantivermos o mesmo conceito de construção da sociedade? O que será amanhã? Será que poderemos ter filhos e confiar que eles serão igualmente tratados amanhã? Teremos segurança em deixá-los sair à noite para uma balada, pela forma como a sociedade está constituída hoje? E podem ter certeza absoluta, a culpa não é da criança e do adolescente, a culpa somos de nós, adultos. Nós fazemos a realidade. Eles são o futuro, mas nós fazemos o futuro deles. Parágrafo único dos princípios fundamentais. Todo o poder emana do povo e o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição.
Este é um paradigma que nós deveríamos estabelecer como verdadeiro. E deveríamos tomar posse dele. Infelizmente, nós só tomamos posse dele na hora de nós votarmos. Porém, na hora de nós exercermos a nossa cidadania, nós preferimos reclamar daquele que nós elegemos. Porque nós estamos com paradigmas errados e não entendemos a questão fundamental de quem manda no país na questão do que queremos. Nós definimos o que queremos, mas nós não somos ouvidos com relação a isso. O artigo 5º, então, ele é universalista ao extremo, democrático ao extremo. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Não preciso nem completar, né? Nós temos hoje dificuldade para entender o que é cidadania. 82% das pessoas são atraídas, em média, no Brasil, a viver nas cidades. Preferem as cidades, porque, teoricamente, é mais fácil na cidade nós alcançarmos a nossa cidadania. Porém, as pessoas são como essas letras aqui, ó, únicas. Únicas. Todos nós temos uma origem única. Nós não temos outra pessoa que seja igual a nós. Mas todos nós, por sermos únicos, temos uma tendência de ser egoístas e mesquinhos. Quando nós nos propomos a viver em sociedade, o que regula essa mesquinhez e esse egoísmo são as leis que nos determinam onde começa o teu direito e onde começa o direito do outro. E nós temos muita dificuldade para isso. E por não entender como fazer essa luta, nós muitas vezes perdemos os nossos direitos durante o processo da vida. E não entendemos o porquê. Porque nós não entendemos qual é o nosso principal objetivo todo dia. Qual é o seu principal objetivo todo dia? Viver. O seu. Lutar. O seu. Promotor. O seu. Prestar nosso serviço para o cidadão. Olha, estamos todos errados. Nós temos um objetivo que nós esquecemos. A vida nos impulsiona tanto hoje que nós esquecemos o porquê de todas as nossas decisões. Ser feliz. Nós esquecemos disso. Todos os objetivos diários nossos são esses aqui, ó. Deveriam estar lá em cima na nossa agenda. Hoje eu quero ser feliz. Se ser feliz é executar a sua função pública, ótimo, mas o teu objetivo primário é ser feliz. Nós buscamos confundir hoje felicidade com satisfação. Porque saiu propaganda na televisão 3D, nós confundimos aquilo como felicidade. E ela é momentânea e é vazia, porque não é a tua necessidade de ser feliz. É o que estão te impondo como necessidade de ser feliz. Quando eu falo em paradigma aqui no começo, exatamente essa questão que a gente tem que entender na mudança processual interna de cada um de nós como cidadão, se nós quisermos mudar o processo. Entendemos que a nossa busca é a felicidade. Aquele Mário AC, Mário DC, que vocês já esqueceram, que vocês ainda estão em dúvida de quem era o Mário AC e Mário DC, ele teve um momento em que ele se descobriu e como fazer para ser feliz. E eu posso garantir para vocês que eu ganho muito menos dinheiro do que eu ganhava há 27 anos atrás, mas sou infinitamente mais feliz. Porque eu tive um momento de provocação para me entender onde que eu tinha que buscar a minha felicidade. Pois eu não conheci agora o Mário AC. Vocês conhecem agora o Mário DC. Vocês não conheciam o Mário AC. E qual foi o dia em que ele nasceu? Na década de 80, meados da década de 80, eu trabalhava na Mendes Júnior Edificações em Belo Horizonte. Eu me sentia o bonitão da Bala Chica. Achava que eu ia ser o arquiteto do futuro. E ganhava muito dinheiro na Mendes Júnior, aos 27 anos, me achava muito bom no que eu fazia. Quando eu tinha 29, a Mendes Júnior me convidou para montar uma filial da Mendes Júnior em Manaus. Ia gerenciar o departamento de projetos da maior consultora do Brasil. E minha esposa estava grávida de 7 meses. Eu fiz uma proposta para a Mendes Júnior. Eu quero que nosso bebê nasça em Joinville, porque meus pais moram lá, e os pais da minha esposa também moram lá. Então, eu gostaria de ir para Manaus
no mês de janeiro de 87, ficar lá um mês, escolher um apartamento, montar um escritório, e na sequência eu levaria minha esposa para Joinville, o nosso bebê nascer em Joinville. Só que a Beni Júnior aceitou, e nós fomos fazendo uma avaliação dos sonhos que nós queríamos para aquela criança durante o voo entre Belo Horizonte e Manaus. Todos os melhores sonhos do mundo estavam estabelecidos naquele voo. E óbvio que esses sonhos não eram os sonhos que nós entendíamos como o da nossa criança. Eram baseados nos nossos paradigmas. Acontece que essa criança, quando nós estávamos 10 dias em Manaus, ela nasceu prematura, literalmente nua, porque o enxoval dela estava aqui em Joinville. Ela foi para uma incubadora, e enquanto ela estava na incubadora, todos aqueles sonhos perderam o sentido e se tornaram um único sonho, o da sobrevivência daquela criança. Os outros sonhos só teriam sentido se esse aqui se concretizasse. O tempo passou e a criança saiu da incubadora, todos aqueles sonhos voltaram. O tempo foi passando e alguma coisa começou a acontecer com aquela criança. Ela não se desenvolvia da mesma forma que as outras crianças. Ela não firmava a cabeça, tinha dificuldade para abrir a mão, era excessivamente estrábica. A gente começou a ir nos médicos, e os médicos diziam, não, ela é prematura demais, nós não temos como fazer a avaliação. Manaus era muito precária a área de saúde na época. E o tempo foi passando e aquela criança não desenvolvia. Pelo menos não igual as outras crianças. A distância ficava cada vez maior. Fomos ao Rio de Janeiro fazer uma tomografia computadorizada. A doutora Mônica Miller pegou o resultado do exame e pediu para nós sentarmos que ela tinha uma notícia não muito boa para nos dar. Na avaliação, ela disse, ó, sua filha teve uma anóxia. Poxa, que nome legal, quem deu isso para ela? Não, anóxia é falta de oxigênio, provavelmente aconteceu no parto. E essa criança teve uma lesão cerebral. Mas o que significa isso? Significa que ela vai ter algumas perdas funcionais, que eu não posso precisar quais são, a extensão delas, nem a intensidade, o desenvolvimento dela que vai determinar isso. Mas uma coisa eu posso afirmar para vocês: essa criança, com certeza, não vai andar. O único diagnóstico que ela fez, o único prognóstico que ela fez, tocava exatamente naquilo que eu achava que eu tinha de melhor, que era ser arquiteto. Porque os prédios que eu projetava era cheio de degraus. E entre os sonhos que eu tinha, era que quando meu filho nascesse, ou minha filha nascesse, ela iria visitar os prédios que o pai dela projetou, para ela ver o quanto que o pai dela era bom no que fazia. Foi um choque para mim que a minha filha não ia conseguir entrar naqueles prédios com autonomia e independência, porque eu não entendia a minha responsabilidade social como profissional. Durante algum tempo eu vivi um luto e uma rejeição àquela criança, porque aquela criança destruiu o que tinha de melhor em mim, que eu achava que era o melhor em mim, que era o arquiteto. Eu nunca me considerei que eu ia ser bom pai, achava que dentro dos meus princípios eu seria, nunca questionei o que eu era como cidadão, mas eu tinha uma noção de que eu era muito bom no que eu fazia como arquiteto. E aquela criança, sem nenhuma palavra, destruiu o que eu achava que eu tinha de melhor. Eu vivi durante algum tempo uma depressão e uma rejeição àquela criança. Cada vez que eu chegava em casa e eu a via, depois de algum tempo, arrastando pelo chão, e ela espalhava brinquedos, eu chegava em casa e juntava os brinquedos dela com os pés, porque eu detestava ver aquela criança arrastando, porque cada vez que ela arrastava, ela me colocava em xeque sobre a minha capacidade técnica. Durante 2, 3 anos, quando pegava aquela criança, que era obrigado a ficar com ela algum tempo, eu fazia questão que ela dormisse logo, para que algo me provocasse a me questionar sobre a minha qualidade. Até que uma noite, eu não sou muito religioso, acredito que existem algumas coisas que nos influenciam. Eu tive um sonho de um jardim cheio de flores, e todas as flores eram fechadas, e só uma flor era defeituosa, faltavam pétalas.
E uma abelha viajava por aquele jardim e só pousava naquela flor defeituosa. Rejeitava todas as outras flores e só pousava naquela flor defeituosa. Esse sonho se repetiu muitas vezes à noite e eu não entendia o porquê que aquela abelha só escolhia aquela flor. De repente, a minha filha chorou no quarto dela e eu acordei, interrompi meu sonho sem entender o porquê e levantei propenso a xingar minha filha porque 3 horas da manhã não era hora de uma criança chorar, ainda mais aquela criança. Porém, quando eu cheguei no quarto que eu liguei a luz, a primeira coisa que ela fez foi parar de chorar e me dar um sorriso que iluminou o quarto. Eu esqueci todo o resto. Não lembro do que aconteceu. A imagem que eu tenho na minha memória é o sorriso da minha filha. Esse sorriso mais uma vez me desmontou, porque ela me botou em xeque. Por que aquela criança sorria tanto para mim, se eu não conseguia aceitá-la? Ela pediu água, eu desci a escadaria, porque minha casa tinha que ter escada, né? Peguei um copo d'água, quando eu estou subindo, parei no patamar, e fiquei pensando o que representava aquele sorriso para mim. Por que aquela menina sem palavras me desmontou? Então eu entendi o porquê. Na realidade, naquele momento eu entendi que ela não tinha nenhuma deficiência. Naquele momento eu entendi que ela tinha a normalidade que ela podia ter. A diferença é que ela não tinha a normalidade que eu queria que ela tivesse. Era o direito dela ser diferente. Era o direito de ser da forma como ela era, e não da forma como eu idealizava que ela fosse. A partir desse momento, as coisas mudaram, e eu considero que nesse momento absoluto, nasceu o Mário DC. Esse Mário DC é o Mário depois da Carolina. Eu fui obrigado naquele momento a parar para rever todos os meus conceitos, como pai, como profissional e também como cidadão. Tive que parar, porque eu tive que entender quais eram as dificuldades que cada criança iria ter para ser um cidadão com direitos iguais. Como eu ia fazê-la lutar pelos seus direitos se eu não lutava pelos meus? Eu preferia trabalhar 20 horas por dia para ganhar muito dinheiro para comprar minha cidadania e não lutar por ela. Como é que eu poderia ser hipócrita de ensinar aquela criança a lutar pelos direitos dela se eu não fazia da mesma forma? Naquele momento eu entendi também que eu perdi 3 anos da minha vida de ser feliz porque eu não respeitei o direito dela de ser diferente. Quem era aquela criança na minha vida? Aquela criança na minha vida era a provocação da revisão dos meus paradigmas. Todos eles estavam ali para serem questionados. Naquele momento eu entendi que um problema não é para nos destruir. O problema é para nos fazer parar, respirar e refletir. Sempre que você tem um problema, é porque você tem que parar para refletir. Alguma coisa está errada no processo. Porque se você está indo sem problema, você pode estar indo, mas pode não saber para onde está indo. Ou pode estar indo para o lugar errado. Uma força divina colocou a minha filha na minha vida. E eu entendi que as dificuldades não estariam nas deficiências dela, mas sim nas deficiências das cidades que eu ajudei a projetar e dos paradigmas que a sociedade tinha em relação às deficiências. Eu queria que vocês levassem daqui para frente essa história, não pensando na deficiência da minha filha, mas nas deficiências gerais da sociedade que cada criança tem naquilo que nós entendemos como o direito dela. Nós muitas vezes tentamos transformar a criança num ser igual a nós, sem entender o direito dela de ter a normalidade dela. Eu queria que vocês entendessem aqui a história da Carolina como a história da deficiência em geral da sociedade. Não da deficiência da Carolina, eu vou usar a Carolina só para nortear o processo. Bom, essa mudança nos fez rever os sonhos. Os sonhos a partir daqui não eram mais aqueles que eram impostos pela sociedade. Era o sonho de que ela tivesse o máximo do direito dela de cidadania e de autossuficiência, para que o dia que eu faltasse, ela poderia ser um adulto que pudesse tirar toda a essência que estava naquela semente que eu não tinha entendido. A nossa missão aqui agora era fazer dela
o máximo da essência dela. Bom, revisamos os nossos paradigmas e começamos aí a busca de nortear os conceitos. Aqui a Carolina, no pré-primário, nós voltamos para Belo Horizonte. Belo Horizonte é um morro em cima do outro morro. É uma escada em cima da outra escada. E essa escola que a Carolina foi estudar, no pré, o Golfinho Azul, ela tinha 36 degraus que eu contava todo dia com ela no colo para poder levá-la para a sala. E hoje eu entendo quem foi a Késia na primeira vida social da Carolina. Um dia, descendo a escadaria para ir a uma reunião de pais, quando eu estou chegando lá embaixo, escutei uma algazarra de crianças jogando bola, gritando gol, e eu já imaginei a minha filha sentada na academia de rodas dela, isolada num canto, e as outras crianças jogando bola. Para minha surpresa, quando eu cheguei no pátio, a professora tinha mudado as regras do futebol. Os jogadores que jogavam na linha, jogavam em pé, mas os dois goleiros jogavam sentados. A minha filha de um lado e uma outra criança do outro lado. Eu fiquei surpreso em ver aquilo, e só depois de algum tempo eu entendi que a professora fez o seguinte: ela não levou a Carolina à igualdade dos outros, ela levou as regras, a possibilidade para que ela participasse da forma como ela podia participar. Essa é uma questão importante para a gente entender. Nós muitas vezes queremos mudar a sociedade pensando na nossa forma de entender as regras. Muitas vezes nós precisamos mudar a regra para que aquela pessoa possa ser total na sua cidadania. Só depois de algum tempo que eu entendi o quanto que isso teve de importância na autoestima da Carolina e na provocação para que ela lutasse pelo direito de participação. Aqui está minha filha, se formando em psicologia. Ela terminando a pós-graduação, e agora, dia 26 de abril, se formando na segunda faculdade aos 27 anos. Com certeza, muito daquela essência que estava naquela semente torta, que eu imaginava incapaz, jamais imaginei em todos os meus melhores sonhos que a minha filha chegasse nesse estágio. Quando a Carol foi fazer vestibular para psicologia, ela pediu para mim uma coisa inusitada. Um amigo dela tinha feito um voo de paraquedas, salto duplo. E explicou para ela a maravilha que é um salto duplo de paraquedas. Levou o filme para ela ver, ela ficou maravilhada e falou para mim: pai, se eu passar no vestibular de primeira, não de vive, posso pular de paraquedas? Eu falei: não, filho, pelo amor de Deus, filho. 3.000 metros de altura, botar você, não quer isso, minha filha? Vai, vou passar no vestibular, hein? Tá bom, salta, depois passa, depois a gente conversa. Ela passou no vestibular e falou: pai, e daí? Vou saltar de paraquedas? Falei: então tá bom, filha, deixa eu procurar alguém que seja experiente o suficiente para saltar de paraquedas com você. Daí comecei a pesquisar e encontrei um tal de Leomar. O Leomar, 22 anos de salto. Liguei para o Leomar, cheio de glórias, né? Não, eu salto há 22 anos, eu estou muito experiente, eu sou um dos mais experientes do Brasil, eu joguei em diversos concursos, diversos campeonatos. Cara, me responde uma coisa: alguns acidentes nesses 22 anos de salto duplo? Não, nenhum registrável. Então teve alguns, né? Tá, quanto que é um salto duplo? R$650. Falei: bom, peraí, cara, eu paguei 50 para fazer parapente com a minha filha, tu quer cobrar R$650 para fazer um salto de paraquedas? Não, mas peraí, cara, tem um avião, tem um piloto, são duas pessoas que saltam, uma pessoa salta com quem vai saltar e outra pessoa salta filmando e fotografando, eu entrego um CD com filmagem e fotografia, por isso que é R$650. Ó, beleza. E tu já saltou nesses 22 anos com alguém em cadeira de rodas? Não, por quê? Não, porque minha filha é cadeirante e ela quer saltar. Ele parou um pouco, pensou e... você traz aqui que eu dou um jeito. Puta, arranjou desculpa para mim, né? Cheguei para a Carolina e falei: filha, ó, até tentei, encontrei um cara aqui com 22 anos de experiência, liguei para ele e falei para ele que você era cadeirante, e o cara absurdamente falou assim: não, eu nunca saltei, mas traz aqui que eu dou um jeito. Eu não vou botar você para ser cobaia de um cara que nunca saltou com cadeirante e não conhece as suas dificuldades e diz assim: vai dar um jeito? Não vou fazer isso não, filha. E depois tem mais um detalhe:
R$650 é muito caro, vai estar sem dinheiro agora. Então, esquece paraquedas. Beleza, ela esqueceu, começou a faculdade na Univille. Da Univille não atendeu as questões da acessibilidade dela, ela se frustrou, transferiu para a CE. Lá pela metade, quando estavam 2 anos na faculdade, me chamou no quarto dela, falou: pai, senta aqui. Sentei na cama, ela foi lá na gaveta e botou no colo um saco de moedas com R$656. Passou até R$6 da cota. E falou: pai, eu fiz questão de dizer para você o seguinte: não coloque limites onde eu não tenho limites. Você lutou a vida inteira para que eu fosse autossuficiente e você me impôs o limite. Se o limite era o dinheiro, pai, está aqui o limite. E vem cá um pouquinho. Me chamou no computador dela, abriu o Outlook, 2 e-mails. O primeiro: eu agradeço a Deus que o cara não estava no Brasil. O Sabiá, um cara que salta com o Faustão lá, um maluco, que ela achou o site dele, mandou um e-mail para ele pedindo para saltar com ele, falou que infelizmente não podia porque ele estava no exterior. Mas encontrou um cara, o governador Celso Ramos, que falou para ela o seguinte: Carolina, eu não tenho como dizer não pelo que você explicou de desejos. Nunca saltei com ninguém em cadeira de rodas. Mas traga aqui um profissional, terapia ocupacional, de fisioterapia, que trabalhe com você, para a gente fazer uma avaliação das possibilidades. Se tiver a mínima possibilidade, eu vou saltar com você. Meu preço, R$450. Ele economizou R$200. Eu queria mostrar aqui o salto da Carolina, mas eu vou induzir vocês a olhar por um outro caminho. Eu queria que vocês olhassem aqui, jogassem nesse espaço vazio a realização daquela essência que estava naquela criança e as infinitas possibilidades que estão nesse céu aberto. Enxerguem aqui a realização de um desejo. Quantas crianças não conseguem atingir a sua essência porque nós, adultos, encontramos nela as limitações e não enxergamos nela as capacidades? Quantas crianças não conseguem atingir a plenitude do seu direito de cidadania porque nós, adultos, lhe negamos o direito ou deturpamos a forma de buscar a sua cidadania? Nós somos os construtores das crianças. Se elas são adultos distorcidos, a culpa é nossa. Se elas não conseguem atingir seus objetivos e serem cidadãos plenos, a culpa é nossa e dos nossos paradigmas. A provocação que eu gostaria de colocar aqui, para quem é do Conselho da Criança com Deficiência, quem é da instituição, ou quem faz a gestão do FIA, o entendimento de que nós somos o culpado e nós temos a responsabilidade de rever o processo. Mas rever o processo com a criança, entendendo a criança, e não impondo para ela os nossos paradigmas que nós já percebemos que estão distorcidos. Na construção das cidades, na construção da cidadania, tanto é que a nossa dificuldade de ser cidadão, nós vivenciamos aqui, a dificuldade de sermos iguais à busca. Eu gostaria que se provocassem a enxergar o FIA como uma possibilidade de revisão de conceito, de mudança de paradigmas, porque se tem dinheiro disponível, nós temos que saber usá-lo de forma positiva, e não para construir uma sociedade ruim. A responsabilidade está aqui estabelecida. Eu queria agradecer ao deputado Serafim por abrir essa possibilidade de fazer com que o FIA possa mudar o conceito. Mas a mudança dos paradigmas está em cada um de nós, entendendo que nós temos muitas deficiências e temos que entender o que fazer com as nossas deficiências e reconhecê-las para que nós possamos mudar o processo. Como diz a Carolina, não vejo a deficiência ou ter alguma limitação como um problema. Vejo como desafios para melhorar. Obrigado. Pessoal, você que assistiu aí nossa
nosso amigo Mário César aí com essa bela palestra, cidadania. Serve como uma reflexão, né? Compartilhe, se você gostou, então compartilhe, participe também aqui da Acessibilidade Já, divulgue, porque essa palestra pode não só te ajudar, como ajudar muitas outras pessoas, né? Já aproveitando, vamos deixar aqui nossos contatos, você que gostou, que quer participar, quer fazer sua sugestão. Nosso e-mail é o acessibilidadejá@cegueta.com. Para falar conosco pelo Facebook, né? Meu Facebook é Danilo Lopes, tudo junto, facebook.com/Danilo Lopes. E o da Lizzy Teles é Lizzy Teles, tudo junto também, facebook.com/Lizzy Teles. Não esquecendo também que o Acessibilidade Já está exposto no cegueta.com, www.cegueta.com/acessibilidade já, e no canal Lennon Ports 3. E é isso aí. Para você que curtiu, deixo aqui um abraço em nome da Acessibilidade Já e até a próxima edição. Bye bye.